Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não mais Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Olá, bem-vindos a mais umas tretas num café virtual. Tivemos aqui um interregno de uma semana, tivemos que aproveitar o Carnaval e agora estamos de volta. Portanto, tivemos aqui uma semana de folga, temos aqui algumas coisas pendentes. Mas o Jacinto já está com o dedo no ar. O que é que se passa, Jacinto? Não é umas tretas. Quando muito são as tretas. Porque umas tretas é aquela coisa corriqueira que toda a gente tem. Ou bem que são as tretas, ou então vamos embora que não vale a pena estar a fazer igual aos outros. Olá, Jacinto. Olá. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Olá, Paulo. Obrigado. Isto começa já bem. O Jacinto já começa aqui a dar um recado, mas pronto. Rapaz, vem logo. Logo. É saudades, isto é saudades. É porque ainda não lhe puseram o almoço à frente, ele está assim. Antes de começarmos, quero dar os parabéns à Seleção Feminina de Futebol, que fez aqui algo histórico para o nosso desporto nacional, vai estar no Mundial pela primeira vez na Nova Zelândia e na Austrália nos meses de verão, portanto, parabéns às meninas. Às meninas não, como se pode dizer, parabéns à equipa. Eu não sei, eu só vi de relance e intenciono já se tiver aqui a cometer algum disparate, porque isto, enfim, ler títulos às vezes é manhoso. Mas parece que aquilo corre tudo muito bem na seleção, segundo o próprio selecionador. A chatice é quando elas estão bem estrebadas, que mal feitio. Já sinto. Só aqui uma correção. Isso foi. Não foi selecionador? Não, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu peço desculpa por ter usado o termo meninas, que já percebi que é um termo que não se pode utilizar referente à equipa feminina de futebol, não me perguntem porquê, mas o jornal A Bola fez uma capa em que tinha um título do género As meninas já regressaram, e aquilo foi, pronto, a internet revoltou-se com aquilo, não pode ser, porque não sei o quê. Pronto. Eu acho que a nossa língua portuguesa realmente tem sofrido aqui uns abalos. Mas e meninos, podemos dizer? Se calhar também não. Não Mas podemos não dizer. sei. A seleção dos meninos. Olha, não sei. Também Aquilo não. que se calhar não. Aquilo que o Jacinto estava a falar é de uma entrevista que deu um treinador de futebol ao Expresso, em que conta a sua experiência como treinador de futebol feminino e o título também é terrível, desculpem. Eu percebo que o Expresso tenha pegado naquele título porque fez com que toda a gente fosse ver a notícia, claro. Mas é terrível, não é? Vão tirar aquela citação do homem a dizer que quando elas estão com menstruação é mais complicado. Desculpa É tudo terrível o que ele disse, o título é tudo. correndo o risco aqui de ser politicamente incorreto, é alguma anormalidade. Não é uma situação normal da natureza, do próprio género. Não é por mal delas. Portanto, falar de uma coisa que será normal, não é normal, não é anormal, não é forçado, não é rigorosamente normal, é assim, é a vida. Sim, mas há uns anos para cá que certas pessoas, para terem destaque e para conseguirem ter não só destaque, porque começou até ser um meio de ganharem algum dinheiro com algumas associações assim que apareceram. Há pessoas que vêm defender coisas que não têm sentido para mim e para muita gente, não é? Porque eu acho que para a maioria das pessoas não tem sentido esse pequeno grupo de pessoas. Já tivemos outras situações, não é? O ano passado, há 2 anos, tivemos situações acerca Sim, disso. agora Chegámos a falar aqui
Tretas. Sim, estava-me a Estamos a ver. recordar de uma situação que aconteceu, já não sei bem se foi o ano passado, com uma crónica do Ricardo Araújo Pereira, em que ele creio que está a falar do significado das palavras e dá um exemplo, já não me lembro ao certo, mas sei que era algum termo relacionado, acho eu, com a homossexualidade ou alguma coisa assim. E aquilo rebentou, porque o Ricardo é isto, é aquilo, está ultrapassado e não vale nada, é uma miséria. E quem fosse ler o artigo não era a falar mal de Sim, nada, mas o estava a problema falar de português. é que tinham que ler. Tinham que ler. E 99,9% dessas pessoas que comentaram, ninguém leu. Ninguém leu, ninguém sabia o que estava lá escrito. Ficaram só pelas gordas, pela parte de fora. Epá, cuidado, pelas gordas, vê lá o que estás a dizer. As letras gordas. Ok. E mesmo Eh, assim, vamos lá ver se não há nenhuma associação de defesa das letras. E esse é que é o problema. É que, hoje em dia, a maioria das pessoas que continua a dizer que fazem esses comentários ficam por aí. E fazem-no também, se calhar, 80% a 90% dessas pessoas aqui, por trás aqui do ecrã, aqui no teclado, fazem isso. Porque depois não têm mais nada para debater e para dizer e não trazem ideias úteis à sociedade, não é? Sim, esta Aproveitando que tu questão, falavas da equipa sim. feminina, sim, pode ser, não pode? Feminina? Não. Não pode ser feminina. Não, feminina. Pronto, a gente vai arranjar aqui vamos fazer aqui talvez uma votação para ver como é que se pode chamar as seleções, as equipas, tudo isso, porque isto começa a ser complicado. Também tivemos no domingo outra seleção que mesmo perdendo conseguiu algo que para mim é um feito extraordinário, que foi a seleção de basquetebol que conseguiu ficar em primeiro lugar, não é? Aliás, contra uma seleção que eu lembro-me que em miúdo as equipas que conseguiam trazer jogadores desses países de leste, não é? Muitas vezes, eh, como no handball também, quando apareciam 2 ou 3 jogadores dessa zona do globo, pá, eram sempre bem-vindos porque eram jogadores com um bocadinho acima da média dos nossos. Só para terminar aqui, para passarmos a outro assunto, só queria dizer que estes fediveres que arranjam acerca da linguagem faz com que, na minha opinião, com que se perca o foco nesta tal questão da igualdade de género e da importância de vermos as coisas, de lutarmos por uma sociedade mais igualitária e menos, e onde haja menos discriminação. Estes fediveres com a linguagem acho que tiram a importância toda, a toda esta questão, que toda ela é muito importante, e acabam por retirar o foco daquilo que é importante, porque a nossa língua portuguesa é o que é. E agora nós podemos falar do significado que damos às palavras. Eu acho que esta questão do género é muito para além disso, e estas pessoas que gostam muito de ir para a internet e não sei o quê, ai, logo falar mal e nã-nã-nã, estas pessoas deviam pensar um bocadinho em que formas é que poderiam arranjar para realmente Fazer alguma falar coisa e útil pela debater vida. e na questão do género, se acham que essa é uma questão que querem ter na vida e que querem lutar por ela, então que pensem em formas concretas e que sejam positivas, e que sejam efetivas e que façam uma efetiva mudança, nessa Mas, questão. Helena, desculpa, só interromper uma coisa. Eu gosto de 2 palavras aí, igualdade e positivo. Mas a igualdade tem que ser feita, não pode ser feita pela discriminação, nem positiva nem negativa. Tem que ser feita pelo mérito. Ou seja, o que não pode acontecer é alguém de um género ser preterido em relação a outra pessoa por ter o género errado. Tem que ter as competências. Vamos ver uma coisa, eu acho que nós já, há alguns no passado, num Tretas qualquer, falámos disso. Os exercícios de acesso à carreira militar são diferentes. Isso não é igualdade de género, isso é discriminação. Porquê que um militar que se é mais competente fazer.
Aí podemos discutir a utilidade dos exercícios que são feitos ou das provas físicas que são aferidas. E quem diz o exercício, a Polícia Marítima diz todas essas coisas. Há exercícios diferentes. Há exigências diferentes. Então, mas o que é que nós queremos ter nas nossas forças de segurança ou nas nossas forças armadas? Uma igualdade ou uma competência? Porque eu também sei, eu se for fazer flexões ao lado de certas determinadas senhoras que eu conheço, eu perco. Portanto, elas têm mais mérito que eu. É essas que devem ir, não sou eu. Agora, se eu conseguir fazer 50 e elas só conseguirem fazer 20 e o critério for 45, então tem que ser eu a passar. Eu percebo a sua questão, mas eu não conheço esse caso concreto e não sei porque é que é diferente e em que é diferente essa prova de acesso. Não faço ideia. É diferente. É diferente. Estamos a falar neste caso que é mais visível. Porque diz assim, epá, os homens têm que fazer 20 flexões, as senhoras têm que fazer 15. Os homens têm que fazer 30 levantamentos, as mulheres têm que fazer 20. Certo? Pronto. Mas a questão é essa. Não, têm todos que fazer 30. Ou têm todos que fazer 20. Paulo, não queres fazer umas flexões também? Não, Não te elas apetece? ganham, elas e eles. Eu até já fiquei cansado só de falar isso. Pá, o Jacinto está a falar das provas, eu nem sei se as provas são diferentes, por isso é que eu não são diferentes. Pronto, o Jacinto diz que sim. Eu não tinha esse conhecimento, se as provas eram Sim, eu diferentes. também não fazia ideia, atenção. Se calhar hoje em dia fazia todo o sentido serem iguais. Não sei. Olhem, É bom que se calhar não se diga muito alto, porque vêm as pessoas defender logo que não, têm que ser iguais. As provas têm que ser iguais. olhem, eu acho que nós depois destes 10 minutos vamos ser cancelados. Estou já a avisar. Mas pronto, para isto melhorar, trago aqui também um Fediver, acho eu, digo eu. Não sei se estiveram atentos às notícias da semana passada. Parece que a vinda do Lula da Silva a Portugal no final de abril, que está a causar aqui um problema institucional entre a Assembleia da República e o Governo. Acham que isto é razão para haver polémica? O líder da Iniciativa Liberal disse que se o Lula falar no Parlamento no dia 25, que ele se vai embora. O que é que está aqui a passar? Estou aqui com uma sensação que nesse dia, se isso acontecer, Posso só fazer faça aqui um favor, pequeno seja parênteses, assim, que é, utilize à vontade. e já voltamos ao Lula. Ok? Provas de acesso à Polícia Marítima. Elevações na barra, masculino 5, feminino 2. Abdominais em 60 segundos, masculino 35, feminino 28. Corrida de 2.400 metros, masculino 13 minutos, feminino 14 minutos e 30. A natação 100 metros, masculino 2 minutos e 30, feminino 3 minutos e 15. Natação em apneia 20 segundos, 18 segundos, costas 25 metros, 2 minutos, 2 minutos e 15. Porquê que as mulheres têm que nadar mais que os homens? Também não percebo. Não, as mulheres têm que nadar menos. Menos. Podem nadar mais devagar. Ou seja, se eu pensar o náufrago, aguentai só um bocadinho que eu sou mulher. Portanto, demora mais tempo a chegar aí. Faz sentido? Não faz. Pronto, o Lula. É só Lula, porque vocês não sim. sabiam, agora já sabem. Pronto, agora ficámos a saber. Agora não Todos. te podes baldar a comentar isto, a dizer que não sabes. Está aqui, eu mando-te o link. Paulo, ias dizer alguma coisa sobre o Lula? Tenho só duas opiniões aqui. Primeiro, que se isso acontecer, que acho que vai ficar ali às moscas, porque dá-me ideia que há ali muita gente que vai se pôr ao freixo, né? Pelo que já ouvi, há ali uns poucos de bancadas parlamentares que dizem que se vão embora. E depois parece que este processo não foi muito bem gerido, não é? Acho que não foi, não sei. Mais um. Cada cavadela, cada minhoca. Isto já começa a fazer sentido de se criarem uma aplicaçãozinha com as novidades do dia sobre os casos deste governo. Que, para quem não sabe, ele tem a maioria, não é? Portanto, isto
sim, eu acho que por isso, absoluta. se calhar, o ministro passou à frente de toda a gente. Eu acho que sim. Eu acho que aquilo foi do género lá numa jantarada qualquer. Que, epá, olha, vou-te levar, estás a ver, 25 de Abril, vais lá tu. Eu falo com a malta e és tu. Pronto. É como nós E depois queremos é levar aquela um coisa que amigo quando a uma chega a casa festa, e não vai. é? Vocês, é como aquilo quando se faz numa festarola que já se bebeu assim uns copos e depois um gajo chega a casa e diz: olha, diz à mulher no dia seguinte: epá, ontem convidei o não Isso. sei o quê. O que é que tu fizeste? Nós não vamos Levanta estar em cedo. casa. Jacinto. Eu acho que nós gostamos muito, nós, país, gostamos muito de criar casos e casinhos à volta das coisas. Em primeiro lugar, um parênteses extenso, que é, estamos a falar das comemorações do 25 de Abril. O nosso 25 de Abril, não percebo porque é que um chefe de Estado de um país estrangeiro, que não teve rigorosamente nada a ver com o nosso 25 de Abril, nem faz parte, por exemplo, do Estado e dos países em relação aos quais os dissidentes do regime de antes do 25 de Abril para onde fugiram e onde foram apoiados, por exemplo, França. Por exemplo, se calhar fazia muito mais sentido termos cá o Presidente de França a falar no 25 de Abril e toda a envolvência que teve com os imigrantes, essa história toda, do que ter o Presidente do Brasil, que, como se sabe, foi para onde fugiram todos, mas foi os que fugiram do 25 de Abril. Foi quando a malta do dinheiro toda, vamos embora. Ok? Pronto. Ponto número 1. Ponto número 2. Lula da Silva é o Presidente eleito do Brasil. Goste ou não se goste dele. Bolsonaro foi o presidente eleito do Brasil, gostasse ou não se gostasse dele. Felizmente ninguém se lembrou de convidar o Bolsonaro para vir discursar na Assembleia da República. E eu não sei se alguém... E eu não sei. E eu não sei se efetivamente alguém convidou o Lula, porque esta hora provavelmente está o Lula lá no Palácio do Planalto a ler os jornais. Eu vou o quê? Discursar onde? Bem, isso ainda era melhor. Até onde se sabe, o nosso professor Selfies convidou Lula a vir a Portugal para a altura do 25 de Abril e até para ser a primeira visita oficial de Lula da Silva como Presidente do Brasil neste novo mandato. Depois temos um ministro também aliás, eu começo a estar desconfiado que os ministros deste governo ou são todos escolhidos a dedo ou não todos a tomar coisinhas para rir. É o Medina, que, enfim, que é o quê? É o Cravinho, que já no governo anterior não sabia, mas sabia, mas viu, mas não viu. O Pedro Nuno Santos também foi exatamente a mesma coisa. Epá, eu sabia, não sabia nada. Sabia, tinha aqui uma mensagem do WhatsApp, mas afinal não sabia. E este agora diz assim, vai discursar. Mas o Cravinho é ministro. A Assembleia da República é um órgão de soberania. Aliás, curiosamente, até pode despedir, não é o ministro, mas é o governo todo. Ia ser complicado, tendo em conta, lá está aquilo que o Paulo dizia, tem a maioria absoluta, portanto, estamos a entrar, eu não gostava de usar esta expressão, mas eu acho que nós estamos cada vez mais a entrar no campo do eu quero, posso e mando. A maioria absoluta está a subir à cabeça de muita gente, e isso é mau. E eu Aliás, há nunca quem gostei de diga maiorias que é. absolutas e a prova está à vista. Há quem diga que isso é o grande problema do Partido Socialista quando tem maiorias absolutas. Sim, e do PSD não. Aliás, são de boa Sim, memória claro. as maiorias absolutas da Múmia Silva. Talvez na realidade, mas isso sou eu que sou defensora de um sistema em Aliás, que Helena, contribuam mais partidos. como é de boa memória, não a maioria absoluta, não foi uma maioria absoluta, mas aquele arranjinho parlamentar que foi feito também entre Passos Coelho e Paulo Portas. Também é de boa Verdade, memória. verdade. Tudo o que são maiorias, muito. Sim, era o que eu ia dizer. Eu sou apologista de um governo que esteja composto e que tenha que fazer acordos com outros partidos. Acho que isso é Não, mas positivo. acordos parlamentares. Sim, 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 Porque sim. o que aconteceu, por exemplo, e vamos lá ser muito claros, o que aconteceu, por exemplo, com Pedro Passos Coelho e Paulo Portas foi uma burla democrática. Ok? Porque o PSD foi o partido mais votado, então tinha que fazer um acordo parlamentar, não tinha que se amantizar com o CDS. Sim.
ok? Sem dúvida, sim, sim, sem dúvida. A geringonça que nós tivemos, a geringonça foi uma solução que teve o seu mérito. E porquê? Porque havia um partido que estava no governo, que era o PS, mas que tinha que andar a negociar parlamentarmente com os partidos com os quais fez acordos parlamentares os disparates que fazia ou não fazia. Agora tem a maioria absoluta. Pronto. É verdade, concordo consigo em absoluto, até porque isso vai servir para eu trazer aqui o próximo tema, que é o facto da líder do Bloco de Esquerda durante todos estes anos vai sair, não é? Catarina Martins anunciou Embora. que Parece o outro. Olá! acham que sai na hora certa, porque ela teve na sua vida aqui à frente do Bloco de Esquerda, teve o momento em que o Bloco de Esquerda mais cresceu e teve um momento em que desceu. Acham que sai em boa hora ou que deveria ter saído nas eleições em 2021? Não, Olha, na boa hora não sai porque a boa hora já não funciona. Foi mudou tudo para o campo de justiça. acho, o Bloco de Esquerda, quando falamos em situações, o Bloco de Esquerda fez parte do anterior governo. Não, Portanto, No sistema não. em que o Jacinto estava a dizer, Fez do parte do acordo anterior parlamentar. acordo parlamentar. no acordo parlamentar. Sim. Portanto, muitas das situações que muitas vezes se reportam ao Partido Socialista tiveram o aval do Bloco de Esquerda, assim como ao PCP. Uhum. Portanto, quando nós falamos muitas vezes de situações que acontecem e do desenrolar de certas coisas que foram aprovadas e que estão em vigor, e o Bloco de Esquerda e os outros e o Partido Comunista fizeram parte desse acordo e deram ok. Portanto, se já devia ter saído, acho que nem devia ter existido. Não acho que ter existido. Portanto, ou já ontem era tarde. Já podia ter ido de vela. Bem, O Agora Paulo vamos lá agora ver, é como diz o outro. Se calhar o que veio a seguir também, olha, vamos eu ver. continuo aqui, já o disse aqui N vezes. De uma ponta à outra era preciso alguém neste país que tivesse orientação. E não vejo ninguém neste momento que ande por lá que o tenha. Por isso. Podia fazer todos a mesma coisa, podiam ficar todos ali e a gente olha, como dizia a senhora, pô-los todos na ponte, com tendas. Aí a gente, olha, vamos fazer uma ponte ao lado que aquela está ocupada. Falta nós em Portugal, falta-nos alguém que tenha uma visão diferente de política, social, tudo, porque acho que estamos a perder anos. Cada ano que passa é um ano perdido. Portanto, continuamos. Jacinto é tão radical quanto o Paulo ou não? não, quer dizer, o Paulo só assim de repente só faltou dizer a culpa disto tudo é da avó dela que nunca devia ter nascido. Que horror! Tadinha da avó. Não, a culpa não é da avó dela, a culpa é da avó deles. Eu acho que as lideranças, nomeadamente as lideranças políticas, devem ser rotativas, ou seja, deve haver alternância de X em X tempo. Até para se poder ganhar outras dinâmicas. O facto é que o Bloco foi importante na anterior solução parlamentar, da mesma forma que o PCP. Já agora alguém que mande, por favor, as últimas notícias ao PCP, dizer que o muro de Berlim já caiu, que a Rússia não é um país comunista, e que não está o exército do Grande Satã não está todo a querer invadir a Rússia, porque já começa a parecer mal estas avestrudes todas. E fico a lembrar a anedota de estarem enterrados com a cabeça na areia, a dizer, deixa-nos pousar. Enfim. Mas isto é por causa da Catarina Martins Sim. sair agora. Enfim, eu não vejo democracia que é a a altura, funcionar. nem é a altura certa, nem deixa de ser a altura certa. É a altura dela. Acho que a decisão foi uma decisão pessoal, portanto, Não é muito muito alta. bem tomada. Aliás, ultimamente nós temos tido uma quantidade de posições ou decisões pessoais tomadas
com malta a dizer vou-me embora. Primeiras ministras por esse país fora, portanto, esta era uma líder do partido político, como uma porta-voz, ou uma Há uns que coordenadora. dizem que vão embora, há outros que têm que mesmo que se ir embora. Pois, Sim. acho que não foi o caso. Portanto, acho que foi uma decisão que foi tomada. Eu não sei. Lá terá as suas razões e acho que é sempre bem-vindo. Já não vejo. A sua pergunta, se me permite, se calhar podia ser outra, que é, então e a Mariana Mortágua? É assim, até agora só se sabe que ela é a candidata, não se sabe se vai haver alguma uma corrente concorrente. Por isso, Vai, não sei, acho que sim, vai. acho que dentro do Não, vai, partido vai, vai, existe, vai. sim, Vai. existe Mas essa. eu acho que aí é que não acrescenta. Aí a única coisa que vai acrescentar ao Bloco é o radicalismo. Ou seja, a Mariana Mortágua é o André Ventura do outro lado. Olhem, eu sei que nós já estamos aqui um bocadinho em cima do tempo, mas eu queria Temos. mesmo que vocês falassem sobre outra coisa que causou aqui muita celeuma, que foi o tal pacote de medidas da habitação, que o governo anunciou, Causou, não, mas está a causar. estão a causar. Mas há uma que eu queria muito saber a vossa opinião, que tem que ver com as casas devolutas. Não sei se, pronto, pelos vistos, há aqui uma ideia que o Estado vai obrigar os senhorios com casas devolutas, vai obrigá-los a arrendar ao Estado, o Estado vai fazer obras, se for necessário, e depois paga a renda para pôr arrendamento acessível e depois paga ao proprietário. O que é que vocês acham disso? Acham Olha, que isto vai eu acontecer? primeiro, acho que o Estado pode começar a poupar em correspondência e começar a gerir em casa, porque o Estado tem para aí imóveis, quer Sim, dizer, portanto, muitos, milhares. era assim que o Estado devia ser. Aliás, o Estado e o Governo, temos o caso deste Governo, desde estes últimos 10 anos, 14, não fez nada, portanto, mantém-se tudo igual. E agora sai com esta lei. Portanto, podia começar a organizar a casa e a reabilitar muitos dos edifícios de norte a sul do país que estão aos caídos, que são propriedade do Estado, e a criar aí habitação. E dava o exemplo aos proprietários, já dava aqui algum exemplo. Não é? E depois também seguia uma política de dar à população, né? Aos Arrendamento necessitados, acessível, a tal sim. habitação a rendas acessíveis. Portanto, aí falha número um. Portanto, digo já que podem poupar nos selos e comecem em casa. E agora vamos ver se isso vai para a frente ou não vai, porque tenho aqui algumas dúvidas de algumas coisas que ouvi, se isso poderá ser assim como dizem ou não. Não sei. Nem sei como é que vai ser feita essa seleção do o que é uma habitação devoluta, não é? E o que é que não é. De um Habitação privado, não é? habitação devoluta é aquela que não é ocupada há mais de um ano. Porque depois surgiram imigrantes com essa questão, não é? Pessoas que estão fora, que não vêm cá há mais de um ano, como é que é? Pronto, causou aqui alguma preocupação. Jacinto, Sim. o que é que acha disso? Acha que isto vai acontecer? Helena, eu acho piada, sempre o tema a dizer o pacote de medidas. Mas qual pacote? Pois, exato. Aquilo é uma mão cheia Não. de nada. Porque aquilo não é pacote nenhum. A não ser que seja um pacote vazio. Primeiro, porque a questão das casas, da ocupação das casas de frutas, eu diria que o Estado, se fosse pessoa de bem, que não é, tem muito para onde se preocupar, como o Paulo estava a dizer, com aquilo que é património seu. Agora, quando estamos a falar de imóveis devolutos, deem só uma voltinha pelas zonas antigas de Lisboa, Moraria, Alfama, e vejam os prédios a cair de basura em taipados que lá estão. Comecemos por aí. Dê uma voltinha por fora das cidades, pelos campos, e pela quantidade de propriedades, grande parte delas, propriedade do Estado, que estão ao abandono e a pôr toda a gente à volta em risco, porque não são tratadas. Sim, porque o Estado cria leis a obrigar a tratar, mas depois não trata. Como a limpeza dos terrenos, não é? Como a limpeza dos terrenos.
Da mesma forma que tem inúmeros imóveis devolutos ao virar de cada esquina. Muitos deles foram roubados aos contribuintes, mas enfim, isso é outro departamento. Portanto, pacote. Menina. Deixa lá o pacote sossegado, se faz favor. Pronto, só para fechar este tema. Só vou Não se pode deixar dizer menina. Não. Só para Mas fechar com o pacote esta. pode. Cuidado com o pacote. Pode. Só para fechar esta questão, só queria deixar uma pergunta. Mas alguém pensa que o governo vai realmente fazer isto? Não. Portanto, vamos ter calma. Não, é que as pessoas ficaram todas muito nervosas. Pensem um bocadinho, não é? O governo não vai. Não, está bem? Pronto, tenham calma. Está tudo bem. Helena, desculpe. Só estou a descansar as pessoas. Porque as pessoas ficam... As pessoas não. Enfim, eu ia dizer uma coisa, não são burras. Nós já estamos habituados a este tipo de comunicações assim mais. Faz lembrar do tempo da Troika. Aquela história de não há subsídio de Natal para ninguém. E a malta toda, vamos matar-nos. Isto foi um erro de comunicação, é só metade do subsídio de Natal. Bom, então se é só metade, tudo bem. E aqui também. Isto é o mesmo. Isto são aquelas coisas mais fraturantes que se dizem para tapar outras coisas. Olhem, vamos passar para o fim. Vou já despachar aqui a minha sugestão cultural, que é um livro de Dostoiévski, O Jogador. Tem aqui uma capa toda chana, porque a edição é da Porta Editora, a ilustração é da Tamara Alves. Só dizer que O Jogador de Dostoiévski é um livro de 1867 e é muito interessante porque fala aqui da história de um homem que é viciado no jogo e depois também há aqui interferência de uma família, de uma mulher que ele gosta, e então é muito interessante aqui esta paixão pelo jogo, a ironia, que tem momentos também muito cómicos, e é uma história muito, muito interessante e de um clássico da literatura Dostoiévski, e deixo aqui esta sugestão. O livro não é caro, portanto, se quiserem ver aí por aí, não é caro, acho que é acessível à maior parte das pessoas que pelo menos gostem de ler e tenham alguma possibilidade. E é uma sugestão de um presente também, se quiserem. Jacinto, o que é que você tem na mão? Eu também quero sugerir um livro. Sim! Ai, valha-me Deus! Leiam, estudem, conheçam o passado para perceber aquilo que está a passar no presente. Porque começa a haver grandes semelhanças com o passado. Bem, isto foi forte. Foi. Eu aqui toda Respirem. fofinha a falar de um Eu não trago clássico. nenhum livro. Não tenho nenhum livro. Ok? Ok. Vou só dar aqui, dizer umas palavrinhas rápidas. O verbo transitivo sacar, tirar à força, extrair, arrancar, puxar. É só para... E depois de ver assim qualquer coisa nas notícias que diz que os bancos têm grandes lucros, que os municípios vão aumentar as taxas de subsolo e que o Lula pode vir a falar no 25 de Abril, voltei um bocadinho atrás, faço Certo. aqui mais um. Convidem o Lula e o Sócrates. Não se esqueçam. Olha. Paulo, tu agora é que foi... Pronto, olha, com esta... Pois, porque ainda por cima o homem era assessor da campanha, não sei o quê, ou estou a pensar a campanha, enfim. Exato. Bom. Beijinhos, Então, abraços, até para a semana. Até para a semana. Beijinhos, portem-se bem. Comprem livros. Leiam. Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.